Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço também à Assembleia Legislativa, ao mandato do deputado Marcolino, por essa oportunidade de estar aqui. Agradeço à CONACAT, ao Sinafresp e o pessoal do Núcleo da Auditoria Cidadã aqui de São Paulo, que se empenhou para organizar esse evento. Eu preparei alguns dados, que o tempo é muito curto. Eu vou tentar aqui, nesse painel, né, desse importante seminário que nos coloca uma pergunta, né? Quem é o responsável pelo endividamento público no Brasil? Isso aí já nos instiga a investigar. Como é que a gente vai responder essa pergunta sem pesquisar? E, por isso, eu defendo a auditoria dessa dívida. A auditoria é exatamente essa investigação. E esse painel, especificamente, trata o que pode ser feito para mudar o cenário atual do endividamento brasileiro. Antes de qualquer mudança, como disse o grande economista equatoriano Alberto Acosta, antes de qualquer atitude perante o endividamento público, uma auditoria. Para tomar decisão consciente, sabendo em que terreno estamos pisando, de que estamos tratando. Então, por isso, eu dou o título à minha palestra de exatamente enfrentar o sistema da dívida com uma auditoria com participação social. E, nesse pouco tempo aqui, vou procurar mostrar por que eu defendo isso. Tá? Primeiro, nós vivemos numa conjuntura pautada pelo sistema da dívida. É o sistema da dívida que dirige esse modelo econômico que atua no Brasil. Para começo de conversa, nós temos um teto de gastos estabelecido pelo arcabouço fiscal. Então, ainda que aumente a arrecadação, como aumentamos ano passado, em âmbito federal, batemos vários recordes de arrecadação, em vários meses. E os cortes continuaram sendo feitos, os pacotes para modificar até a forma de reajuste do salário mínimo foram apresentados. O governo federal excluiu do direito ao abono salarial quem ganha entre 1,5 e 2 salários mínimos. E uma série de coisas. Né? Então, nós temos um limite de teto previsto lá no arcabouço fiscal. Isso aí já dá o tom. Tudo que você vai fazer tem que obedecer esse teto. Mas, para o maior gasto do governo, não tem teto, não tem limite, não tem controle, né, que é o gasto financeiro. Esse teto já coloca em risco os pisos constitucionais da saúde e educação, que é uma questão conquistada ali na Constituição de 88, que já se dá como certa que esse ano vão ter que rever isso, porque não vai dar para cumprir. Os juros exorbitantes, como o doutor Gilson já colocou, trava toda a economia, penaliza as famílias, penaliza o setor produtivo, empurra muito empresário para virar rentista, empurra mesmo, porque ele prefere, naquele exemplo que o senhor deu, entre eu correr risco em alguma expansão do meu negócio ou ter garantido essa Selic nessa altura, ele vai para o rentismo. Né? E aí somem empregos de qualidade, não é? E vai aumentando o processo gravíssimo de desindustrialização, de primarização da nossa economia. E diga-se de passagem, né? 14,25%, com desculpa de controlar a inflação, isso é mentira. Eu digo e provo. Subir juros não tem a menor serventia para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. O tipo de inflação que existe no Brasil é provocada por aumento de preços administrados pelo próprio governo, como combustíveis, por exemplo, energia. Aumentar juros vai fazer baixar o preço da gasolina, pessoal? Aumentar juros vai fazer baixar o preço do diesel? Claro que não. Isso é mentira. Aumentar juros vai fazer baixar o preço do alimento?
Claro que não. Então, aumentar juros não controla o tipo de inflação que existe no Brasil. É uma estratégia para impedir o nosso desenvolvimento socioeconômico e ambiental e aumentar o ganho estéril do rentismo e da financiarização que domina o Brasil. No âmbito dos estados, o Propag, propagandeado aí no Congresso Nacional como uma solução para a dívida dos estados, é mais um embrulho. Vai eternizar a dívida pública. Temos ainda o esquema de securitização que está se alastrando em vários estados, e aqui em São Paulo funciona através da CPSEC SA, que é um consignado de recursos públicos. Parte da arrecadação é desviada para esse esquema de securitização antes de chegar na conta do Tesouro. Aqui no estado de São Paulo funciona na CPSEC SA, um escândalo. E está se proliferando o Brasil afora. Privatizações, todas justificadas em dívida, contra-reformas. Então, a dívida pauta o modelo produtor de escassez num dos países mais ricos do mundo. Esse gráfico do orçamento, quem está aqui presencial, recebeu aí esse folheto, tá? É o gráfico do orçamento federal executado, pago todo ano. Quem está online pode baixar gratuitamente aí na página auditoriacidadã.org.br. Vocês acompanhem aí. Quanto vai para pagamento de juros e amortizações da dívida? Mais de 40%. Educação, menos de 3%. Saúde, cerca de 4%. Muita gente critica o nosso gráfico porque a gente coloca aqui as amortizações. Mas tem que colocar. Por quê? Porque o que se arrecada com novos títulos deveria estar indo para investimentos. Como faz o Japão, por exemplo, que foi dado o exemplo do Japão hoje pela manhã. O Japão contrai dívida e coloca em investimentos. Por isso que aquela ilha isolada no meio do oceano, com um clima horroroso, está num estágio de desenvolvimento socioeconômico muito além do gigante e rico Brasil. Não é? Então, se a gente exclui a possibilidade de que o que se arrecada com a emissão de novos títulos vá para outras áreas, exclui isso do orçamento, primeiro que a gente teria um caixa 2 de dívida, o que é absurdo imaginar. E segundo, que nós temos que ainda continuar lutando para que o que se arrecada com dívida seja destinado a investimento, porque no Brasil não é. E eu digo isso respaldada nessa tela aí, que é uma tela apresentada pelo Tribunal de Contas da União ao Senado Federal. Olha o que eu grifei nessa tela aí. Nenhuma despesa orçamentária classificada como investimentos foi custeada com recurso das fontes de emissão de títulos. Nenhuma. Então, ao contrário do senso comum, que acha que temos dívida porque gastamos em investimentos, não. A dívida só tem servido para financiar a própria dívida. É uma migalha que vai para algum investimento social, mesmo assim, tem uma pegadinha. Por quê? Outras receitas financeiras, tá? Lucros de Banco Central, lucros de estatais, o que os estados pagam para a União, uma série de receitas que deveriam ir para investimentos sociais, já são prioritariamente destinadas para pagamento da dívida. Se essas receitas fossem destinadas para investimentos sociais, aí é que não teríamos mesmo nada de dívida sendo empregado em investimento social, até mesmo no período da pandemia.
Então, o cálculo do chamado déficit das contas públicas contém uma manobra, porque uma parte das receitas não são computadas para se chegar nesse déficit. Elas já ficam fora, elas já são prioritariamente destinadas para o sistema da dívida. E todo mundo repete, quem tem acesso à grande mídia e pauta que tem déficit. Tá? Então, olha essa fala do TCU. Nenhuma despesa orçamentária foi destinada para investimentos. Não é? Nenhum recurso arrecadado com dívida foi para investimento no Brasil. Só isso aí já instigaria e comprovaria a necessidade urgente de uma completa auditoria. Aí eu faço para vocês a pergunta que tem a ver com o tema do seminário. Quem é o responsável? Eu pergunto a vocês, se a dívida não tem servido para investimentos, como disse o TCU, para que ela tem servido? Que dívida é essa? Para que ela tem servido? Em primeiro lugar, para financiar a própria dívida. É dívida para pagar os juros mais elevados do mundo. Um esquema de pirâmide insustentável. Até quando vai sustentar isso? Alimentar os mecanismos financeiros que geram dívida. Não só o esquema fraudulento, eu falo fraudulento porque gente, pagamento por fora do orçamento é fraude. A securitização é um dos mecanismos que cria dívida e é paga por fora do orçamento. Outro, a Bolsa Banqueiro. Todo mundo que está aqui nessa sala tem conta bancária, né? Quem está nos ouvindo também. Hoje, mais de R$1,5 trilhão de reais de dinheiro da sociedade que deveria estar sendo emprestado a juro baixo para pessoas e empresas, a juro baixo, repito. Por que não é emprestado? Porque o Banco Central garante aos bancos que toda aquela sobra de caixa que eles não emprestam, eles depositam lá no Banco Central e o Banco Central paga Selic ou mais diariamente para eles. É a Bolsa Banqueiro, porque é uma remuneração que eles recebem sobre um dinheiro que nem pertence a eles. Por isso que eu estou muito feliz de ter aqui na mesa uma pessoa da polícia. Isso é caso de polícia no Brasil. Isso é uma coisa que nenhum país do mundo faz. Tem um estudo do IFE, o instituto lá ligado ao Senado, que não tem nada a ver com a esquerda. Ele tem um estudo dessas operações, abuso das operações compromissadas, que mostra que a média no mundo é cerca de 1% do PIB, o volume dessas operações em que os bancos colocam dinheiro lá. Aqui no Brasil já chegou a 25% do PIB. Atualmente é mais de R$1,5 trilhão. 1/4 da dívida federal, que está em quase 10 trilhões. Viu, doutor Gilson? O senhor falou cerca de 7, porque é esse número que o próprio Tesouro divulga. Sabe por quê? O volume de títulos, 2,5 trilhões de títulos, emitidos pelo Tesouro, que são doados ao Banco Central, e que o Banco Central não fica com eles, ele entrega para os bancos para justificar o pagamento dessa remuneração diária. Esses 2,5 trilhões de títulos não se computa no estoque da dívida, mas é dívida. São juros sobre os quais incidem juros, o Tesouro paga juro para o Banco Central sobre esses títulos doados. E se o Banco Central apura prejuízo na sua política monetária suicida, com swap escandaloso, criminoso, ele transfere esse prejuízo para o Tesouro e gosta de ficar dizendo que é independente. Ora, é muito fácil ser independente quando você recebe de graça 2,5 trilhões de títulos, recebe juros sobre esses títulos, e se você tem prejuízo, você ainda empurra esse prejuízo para o Tesouro. Que independência é essa?
é afiliado, o Banco Central é afiliado do Tesouro, só que é independente para aplicar políticas que só interessam ao mercado financeiro, que comanda o Banco Central há décadas. Então, a dívida tem servido para isso, para pagar juro da própria dívida, para alimentar mecanismos financeiros escandalosos, como securitização e bolsa banqueiro, tem sido um veículo de transferência de recurso público para banco. Eu falo que o mercado foi muito esperto de escolher a dívida como veículo do roubo, por isso que é caso de polícia. Porque dívida é uma coisa que ninguém contesta. Senso comum, pegou dinheiro, tem que pagar. E tem, só que a dívida pública não é assim. São mecanismos que fazem surgir um estoque de dívida. E aí? Quem está investigando isso? Só a Auditoria Cidadã da Dívida está investigando dessa forma, de ir lá na fonte, quem é responsável. Tá? A dívida tem sido a justificativa para contrarreformas que retiram e adiam direitos sociais, privatizações insanas do nosso patrimônio público, deixando o país vulnerável e ferindo, em muitos casos, a nossa própria soberania, como a soberania energética, por exemplo, com a privatização da Eletrobras, responsável por esse arcabouço e teto de gastos, para quê? Para congelar os investimentos sociais, para sobrar cada vez mais para essa dívida, e consome a maior fatia do orçamento. Eu falei em mecanismos, né? Citei a Bolsa Banqueiro, citei a securitização, mas são vários, gente. Transformação de dívida privada, dívida de banco, dívida de multinacional, é transformada em dívida pública. Já temos isso comprovado. Dívida prescrita foi transformada em nova dívida. E contabilização de juro como se fosse amortização, uma fraude contábil contínua. E vários outros mecanismos que eu tenho que correr aqui, né? Por isso eu criei a expressão sistema da dívida. Nós não temos no Brasil um endividamento público propriamente dito. Nós temos um sistema. Representamos esse sistema por engrenagens, porque o sistema rege todo o modelo econômico para garantir os privilégios financeiros, através de um sistema legal que respalda isso, como a lei do arcabouço, a emenda do teto, e vai por aí afora, um sistema político que sustenta esse modelo e aprova essas leis. Por que os deputados aqui da Assembleia Legislativa não estão presentes aqui nesse plenário para discutir dívida pública? Não é? A corrupção é intrínseca ao sistema da dívida. Um sistema que paga o maior juro do mundo num país tão desigual como o nosso, como o Dr. Gilson acabou de descrever, isso é corrupção. Que tira do mais pobre, proporcionalmente mais, para pagar esses juros para uma dívida que não tem contrapartida, isso é corrupção. Tá? A grande mídia, que não aborda o tema como deveria, não dá espaço para uma posição divergente, como a nossa, por exemplo. E quem é a cabeça de tudo isso? Quem é o responsável? Em primeiro lugar, o BIS. Todo mundo aqui conhece o BIS? Não estou falando do chocolate, não, viu? Todo mundo conhece o BIS? O Banco Central dos Bancos Centrais é uma instituição privada que está lá na Suíça, que determina regras, que aparece na grande mídia como regras de Basileia, porque é a cidade suíça da Basileia que está o BIS. Os países como China, Japão, não dão a menor bola para o que o BIS fala, mas o Brasil ajoelha e faz até mais. Então, essa rede do BIS, FMI, Banco Mundial, BID, Bancos Centrais, ela impõe as regras que são obedecidas pelo sistema da dívida. E aí, agora eu vou pular bem rápido aqui, para concluir, o resultado é esse aí, ó. Aquela reta vermelha ali, que vocês estão vendo no gráfico, é a reta dos
juros nominais pagos. Os juros nominais pagos, ano a ano, dá aquela reta ali. A reta azul é a dívida líquida do setor público. O que significa isso? Que é uma dívida de juros sobre juros. Os dados do Banco Central, usados para construir esse gráfico, comprovam que a dívida realmente não tem contrapartida em investimento, como afirmou também o TCU. Tá? O impacto da Selic nas contas públicas é brutal. Enquanto esse pacote de corte de gastos, esse último do governo, vai economizar, esse ano de 2019, 34 bilhões, a alta da Selic, só de setembro para cá, leva quase 7 vezes isso, leva 207 bilhões. Porque a cada 1% de aumento da Selic, 55 bilhões de aumento no gasto com juro da dívida. E aí a dívida, construída com dados oficiais, o gráfico, já ultrapassa 9 trilhões e meio. Tá? Porque, no nosso dado, a gente computa aqueles títulos que estão de posse do Banco Central, que têm que ser computados. Então, é isso. O que adianta cortar gastos sociais, como faz o arcabouço fiscal, que impõe teto rígido sobre saúde, educação, assistência, previdência, serviço público em geral, se o rombo está no gasto com juro, de uma dívida sem contrapartida, sem controle, sobre o qual não tem limite algum? O que adianta? A China zomba dos ajustes fiscais. Depois vocês acessam essas telas, eu vou disponibilizar aqui para todos que quiserem, vai estar também na página da Auditoria Cidadã da Dívida, porque tem muitos links aí que vocês podem acessar. A dívida, gente, deveria ser algo muito bom, como é para o Japão. A dívida deveria ser um instrumento de financiamento do Estado, uma garantia de investimento social, de investimento econômico, investimento ambiental. Isso deveria ser o propósito de uma dívida pública. Mas não é isso que acontece no Brasil. E, quando a gente investiga no âmbito da Auditoria Cidadã, a gente prova isso, que tem sido uma contínua subtração de recursos públicos, sem contrapartida de investimentos, como falou o TCU, justificando esse modelo de escassez com teto, arcabouço, contra-reformas, privatizações, etc. Esse sistema da dívida se reproduz no âmbito dos Estados. A dívida dos Estados com a União é uma perpetuação de danos, desde a sua origem, lá no final da década de 90. Né? Uma origem espúria, com questionável socorro a bancos estaduais, que, na verdade, não foi socorro coisa nenhuma, foi assunção de passivos de bancos estaduais, privatizados, aí só o filé foi privatizado, não é? As contas correntes, os edifícios, todo ativo, créditos a receber, isso foi privatizado a preço de banana. E os passivos foram transformados em dívida pública. Né? E a dívida já foi paga várias vezes. Não é? Os estados penalizados com a Lei Candir, de forma escandalosa, enquanto a União cobrou essa dívida dos estados a ferro e fogo, ela deixou de restituir a obrigação legal prevista na Lei Candir. E depois houve um calote, não é? Que o Estado de São Paulo, por exemplo, perdeu cerca de 100 bilhões de reais no acordo que foi feito da Lei Candir. Tá? Não se fala nisso. Não é? Então, no caso de São Paulo, tem essa tabela aí, uma dívida de 46 bilhões, lá no final da década de 90. O Estado, cuja origem, a maior parte disso aí, mais de 35 bilhões, era dívida do PROES, era passivo do Banespa e da nossa Caixa. Então, aqueles 46, o Estado já pagou 235 e deve 288. Como assim? Essa conta não fecha, não é? Aí que está o problema das finanças do Estado de São Paulo.
Não é? Paga. Ano passado, o governador Tarcísio pagou 19 bilhões para a União, de uma dívida que já foi paga várias vezes. Por isso que as reivindicações do serviço público não foram atendidas. E vários investimentos sociais não aconteceram, porque ele priorizou pagar a dívida. Não é? Então, aí também os dados da Lei Candir, o desvio da CPSEC aqui no Estado, incentivos injustificados, e etc. No âmbito de todos os estados, uma dívida original de 126 bi, todos os estados já pagaram 455 e deve 786. O mesmo modelo se repete em todos os estados. A necessidade de auditoria da dívida dos estados está comprovada aí em diversas perguntas, não é que por quantas vezes os estados já pagaram, por que era o IGPDI, por que o Supremo aceitou referendar um desconto de mais de 90% do que a União devia para os estados na Lei Candir? Por que a mesma regra não é aplicada em relação à dívida? Não é? Só foi em relação ao crédito. Não falta dinheiro no Brasil. Nós temos mais de 5 trilhões na gaveta no governo federal, 1,630 trilhão na conta única do Tesouro, 1,5 trilhão no Banco Central, remunerando bancos, 2 trilhões em reserva, tudo na gaveta, dando garantia ao rentismo. O rombo está nos gastos com a dívida, como prova esse gráfico aí. A falácia do uso da dívida para os gastos sociais, eu comentei lá atrás. Usam outras receitas para a dívida e usam dívida para alguns gastos sociais. Se usasse essas outras receitas para os gastos sociais, a gente prova que a sangria está no sistema da dívida e não nos gastos sociais. Um ano de Bolsa Banqueiro daria para colocar em dia todo atraso de reajustes e de reposição inflacionária do Serviço Público Federal. Um ano de Bolsa Banqueiro daria para botar em dia o que o governo federal deixa de pagar ao Serviço Público Federal desde 2010. Tá? Bom, já falei do Propag. Concluindo, o sistema da dívida escancara o privilégio, não é, que a atual conjuntura de escassez nos apresenta. A conjuntura atual de escassez, ela é explicada pelo sistema da dívida, porque o Brasil é riquíssimo. Essa estrutura de escassez, ela é fabricada pelo sistema da dívida, pela política monetária do Banco Central, pelo modelo tributário regressivo, por essa exploração do agronegócio da mineração predatória. Nós temos que interromper esses mecanismos que criam dívida sem contrapartida. Tem que parar com isso, porque essa dívida criada, depois ela exige pagamento e exige todo esse sacrifício de ajuste, teto, arcabouço, etc. O que fazer? Nossa proposta é de uma auditoria da dívida com participação social, porque acreditamos que quando a sociedade se tornar consciente do que realmente está acontecendo, a indignação vai ser tão grande que esse jogo vai virar. Então, nós temos que conscientizar a sociedade que está pagando uma conta que não é dela. Nascemos num país riquíssimo e vivemos numa escassez inaceitável, cruel. Temos que ter limite de juros em lei. Isso é uma realidade em 76 países. Por que aqui no Brasil é essa farra? E tem um projeto de lei sobre isso, PLP 104 de 2022. Inclusive, tem enquete da Câmara dos Deputados, vocês podem ir lá e votar, acessando a página auditoriacidadã.org.br. Vetar o esquema de securitização e participar de todas as mobilizações, frentes, iniciativas de investigação que puderem. Gratidão, desculpe que eu passei um pouquinho do tempo. Muito grata.